dia para você aí de casa. Começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil. E o tema de hoje são as doenças que pareciam que estavam no passado, mas voltaram a atingir os brasileiros. Você conhece alguém que teve recentemente o sarampo, a cachumba ou a febre amarela? Inclusive, o apresentador Geraldo Luiz, da Record, teve recentemente cachumba. Na rede social ele disse: cachumba depois de velho. Todo mundo que não foi devidamente imunizado está sujeito a ser vítima aí dessa doença, né? Bom, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui? Então olha só. Cachumba, coqueluche, febre amarela. Por que doenças que pareciam estar no passado estão de volta? Em nosso quadro especial de direito, a diferença entre casamento, união estável e namoro. Tem também a crítica do filme Um Lugar Silencioso. Em mais uma reportagem da série especial sobre a Páscoa, uma idosa que faz ovos de chocolate há 55 anos. Tem ainda as principais notícias do dia. Foi encontrado o corpo de uma criança de 7 anos desaparecida há 12 dias. A suspeita é que ela tenha sido violentada. Discussão entre ministros interrompeu o julgamento no Supremo Tribunal Federal. E destino de Lula deve ser decidido na próxima segunda-feira, com o julgamento do habeas corpus preventivo. O RF com você está apenas começando. Daqui a pouco temos a previsão do tempo, as notícias do dia e também o assunto principal, né? Por que será que algumas doenças, como essas daqui, pode colocar na tela, voltaram? Doenças que eram do passado, né? Que estão na atualidade: sarampo, cachumba e febre amarela. Inclusive a cachumba, o apresentador da Record, Geraldo Luiz, teve a doença neste mês. E nas redes sociais ele divulgou: poxa, cachumba depois de velho. Todo mundo está sujeito que não foi devidamente imunizado quando criança, né? Daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto, sim. Vamos para a previsão do tempo? Pode colocar na tela. Olha aí, a previsão em Limeira, interior de São Paulo, previsão de chuva, mínima 19, máxima de 31 graus. Em Jundiaí, segue esse mesmo clima, mínima de 18, máxima de 27 graus. Em Brodowski, interior paulista, mínima 19, máxima de 28 graus, chuva também. E uma discussão entre ministros no Supremo Tribunal Federal interrompeu uma sessão. A briga foi entre os ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes. A votação era para decidir uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil. A sessão foi interrompida depois que o ministro Gilmar Mendes citou uma votação de 2016, quando o Supremo Tribunal Federal descriminalizou os casos de aborto nos 3 primeiros meses de gestação. Autor do voto decisivo sobre o tema, o ministro Luiz Roberto Barroso retrucou o que considerou mais uma provocação do ministro Gilmar. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia, não tem nenhuma ideia, nenhuma. Só ofende as pessoas, Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal, uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim, é muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Não, estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está? Está suspensa a sessão. Eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Gilmar e Barroso já bateram boca outras vezes.
Os ministros recusaram os pedidos de jornalistas para repercutirem a discussão. Após a sessão, a presidente do Supremo foi para o gabinete, onde decidiu cancelar uma reunião administrativa que estava marcada entre os ministros. Bom, e a discussão sobre o habeas corpus deve voltar a acontecer no Supremo. A expectativa era de que o ministro Marco Aurélio Mello pedisse no início da sessão que 2 ações declaratórias de constitucionalidade fossem pautadas pela presidente do Supremo, Carmen Lúcia. As ações questionam a decisão do STF tomada há 2 anos, que entendeu que condenados podem ser presos depois que os recursos forem esgotados em segunda instância. Eu ia colocar a questão de ordem para ser decidida pelo plenário, não vou fazê-lo mais. Mas fica o apelo que faço como relator para que liquidemos e afastemos esse impasse que só gera insegurança jurídica. O recuo de Marco Aurélio veio depois que a ministra Carmen Lúcia anunciou que o Supremo vai discutir o pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. Por não haver possibilidade de pauta anterior, até porque o prazo é curto, a semana que vem teremos a Semana Santa. Diante de tanta pressão, pautar o habeas corpus de Lula foi uma alternativa que a ministra Carmen Lúcia encontrou para não ter que rediscutir a prisão em segunda instância, pelo menos por enquanto. Mas, independentemente do resultado deste julgamento, o Supremo vai ter que se debruçar sobre esse assunto. Esses processos, como as ADCs, de que é relator o ministro Marco Aurélio, são processos onde não há controvérsia alguma em torno de uma determinada pessoa ou em relação a uma dada situação concreta ou individual. Quando as ações voltarem a ser discutidas, corre-se um grande risco de que o entendimento seja modificado, porque há ministros que já declararam que pretendem mudar os seus votos. E o destino do petista deve ser decidido na próxima segunda-feira em mais um julgamento de recurso, dessa vez do habeas corpus preventivo. O destino de Lula será traçado à 1h30 da tarde da próxima segunda-feira, dia 26. A sessão será portas fechadas, sem o acesso da imprensa. Desta vez, o julgamento será mais rápido. O relator deve fazer um resumo do caso e já anunciar a posição dele. Na sequência, votam os outros 2 integrantes da turma. O futuro de Lula será definido pela votação dos desembargadores responsáveis pelo caso. Se os 3 negarem por unanimidade o recurso, o juiz Sérgio Moro pode decretar a prisão de Lula no mesmo dia. Já se os magistrados aceitarem apenas parte do pedido do ex-presidente, Moro tem que aguardar a publicação dos votos, que demora cerca de 10 dias, para só então decidir o que fazer. A expectativa é de que, caso decrete a prisão, o juiz Sérgio Moro marque uma data para Lula se entregar. A intenção é evitar uma exposição ainda maior do petista, com a polícia fazendo buscas por ele. O ex-presidente já vai estar no Paraná na semana que vem, participando da caravana pelo sul do país. Em julho do ano passado, o juiz Sérgio Moro condenou Lula a 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Há 2 meses, o Tribunal de Porto Alegre aumentou a pena para 12 anos. Segundo as investigações, a construtora OAS reservou e reformou o triplex como forma de pagamento de propina ao ex-presidente, em troca de contratos da Petrobras. O imóvel será leiloado em maio. Agora uma notícia muito triste. Após 12 dias de angústia, o desaparecimento de Nayara Soares Gomes, de apenas 7 anos de idade, teve um desfecho triste. Em Caxias do Sul, a Polícia Civil encontrou o corpo da criança que pode ter sido violentada. O grupo tentou invadir a delegacia e chegou a ferir um policial. O suspeito de ter abusado da menina e depois matado estava detido no local. Manifestantes também chegaram a bloquear a BR-116. O homem preso pela morte da garota já era investigado pelo abuso sexual de outra criança, de 9 anos. Segundo a polícia, ele admitiu ter assassinado a menina. O corpo de Nayara foi encontrado perto de uma represa, no interior de Caxias do Sul. A criança estava desaparecida desde o dia 9. Os últimos registros da menina são de câmeras de segurança instaladas nas proximidades da escola onde ela estudava. As imagens são do trajeto que Nayara fazia todas as manhãs com um primo. Naquele dia, o familiar ficou para trás para esperar a namorada. Testemunhas disseram à polícia ter visto Nayara pela última vez entrando em um carro branco. O detalhe foi fundamental para a polícia desvendar o caso.
A placa desse veículo foi identificada. Logo depois, os investigadores conseguiram chegar até a casa do proprietário. Nessa residência, foram encontradas roupas da garota. E uma perseguição na rodovia Raposo Tavares terminou com um acidente, troca de tiros e mortes. Só na capital paulista, mais de 280 pessoas morreram em confrontos com a polícia. 9 da noite, um dos horários de maior movimento na rodovia Raposo Tavares, que liga a capital ao interior do estado. Um carro batido, uma viatura e 2 motos da Polícia Militar. Os criminosos eram perseguidos. Os policiais tentaram a abordagem, mas os ladrões fugiram. O carro roubado foi encontrado no quilômetro 18, sentido São Paulo. 3 quilômetros à frente, os ladrões tentaram fazer o retorno em alta velocidade. Mas o que estava dirigindo perdeu o controle da direção e bateu na placa. Segundo a polícia, os suspeitos desceram e dispararam. Houve troca de tiros. Os policiais não ficaram feridos, mas os ladrões, que foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, já chegaram mortos a este hospital. O roubo aconteceu na cidade de Osasco, que é vizinha a São Paulo. As 3 mulheres que estavam no carro foram rendidas pelos 2 homens armados. Elas entregaram um veículo e, na sequência, os criminosos fugiram. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em 2017, 281 pessoas morreram em confrontos com a Polícia Militar, só na capital paulista. Em todo o estado, foram 643 mortes. E continua a investigação da morte da vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro. O Ministério Público vai criar uma força-tarefa para acelerar a solução do caso. Os últimos atos de Marielle, publicados naquele mesmo dia no Diário Oficial, está entre as prioridades dos investigadores. A Polícia Civil segue ouvindo depoimentos de pessoas ligadas à vereadora Marielle, na tentativa de reconstituir os últimos dias da vereadora. O Ministério Público decidiu criar uma força-tarefa para auxiliar nas investigações. 6 promotores de justiça vão atuar diretamente no caso. Quanto mais pessoas, quanto mais órgãos a nos ajudar, nós receberemos. Nós somos parceiros do Ministério Público. É bom que se diga que celeridade não se confunde com precipitação. Ainda no Rio de Janeiro, um novo confronto entre traficantes e policiais terminou na morte de um soldado e um morador de rua. No meio dos tiros, um morador, acostumado com a rotina de violência, anda tranquilamente pelas ruas da comunidade da Zona Sul do Rio. O confronto entre traficantes e policiais militares foi no fim da noite desta quarta-feira. Outros moradores correm, entre eles uma menina. Durante a operação, o soldado Felipe Santos de Mesquita foi baleado por criminosos na localidade Largo do Boiadeiro. Ao dar entrada na emergência, não resistiu aos ferimentos. Um morador da comunidade, conhecido como Marechal, também foi ferido e morreu no local. Durante a madrugada, o patrulhamento foi reforçado na região. O comércio estava funcionando normalmente e os moradores andavam pelo entorno da comunidade. De acordo com o Instituto de Segurança Pública do Rio, sobe para 33 o número de agentes mortos no estado, sendo 31 policiais militares e 2 civis. Além de Felipe, em menos de 24 horas, outros 2 policiais militares foram mortos no estado do Rio. Em Cabo Frio, na região dos Lagos, o cabo Luciano da Silva Coelho, de 38 anos, foi baleado enquanto estava de folga. Ele reagiu a um assalto numa loja de eletrodomésticos. Ainda nesta quarta, mais um PM morto, desta vez numa comunidade da Baixada Fluminense. O sargento Maurício Chagas Barros, de 37 anos, foi atingido durante uma operação contra o tráfico de drogas. O assassinato do policial em Cabo Frio já está a cargo da delegacia do município. A divisão de homicídios, tanto da capital como da Baixada, investigam os outros crimes. Bom, agora uma imagem impressionante em São Paulo. Um sobrado desabou e deixou 16 pessoas desabrigadas. No vídeo gravado pelos próprios moradores, é possível ouvir os estalos. A estrutura de metal do portão da garagem entorta.
Poucos segundos depois, o sobrado desaba. A dona assistiu ao sonho virando um amontoado de escombros. Que começou a entortar o portão e a casa desceu muito rápido. Ana Paula passou a noite tentando recolher objetos entre ferragens e pedaços de concreto. Ela vivia aqui com o marido e 2 crianças. Quando eu estava na minha mãe, quando eu cheguei, a calçada tinha dado uma rebaixada. Aí minha sogra me ligou e falou, Paula, a calçada deu uma rebaixada. Aí eu peguei, olhei e vi que rebaixou mesmo. Aí fui tirei umas coisas dos meus filhos, vamos para casa da avó. 16 pessoas de 4 famílias ficaram desabrigadas. Atrás deste sobrado que desabou, tem 2 casas que estão completamente comprometidas. Na residência ao lado, caíram a garagem, a sala e a cozinha. Os moradores perceberam os problemas no dia anterior, quando as paredes começaram a trincar. O dono de uma das casas suspeita que vazamentos de tubulações de água da rua podem ter causado a queda. Uma hora estoura num lugar, aí o pessoal vem, conserta, estoura no outro. E essa água que está vazando está indo para onde? Se está indo para o solo, vai descer para algum lugar, né? Em nota, a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, a Sabesp, afirmou que o desabamento não tem qualquer relação com as estruturas da rede de abastecimento de água. Diz ainda que no ano passado fez uma vistoria no local e que a Defesa Civil havia interditado parte dos imóveis. Eles queriam o laudo, mas eles não quiseram se comprometer. Não indicaram ninguém e fizeram a gente pedir particular, que eles cobraram um absurdo. A gente não tinha condições de pagar esse laudo à vista. Já a Defesa Civil informou que o laudo sobre as causas do desabamento deve sair até o fim da semana. Ainda não foi divulgado se a construção era legalizada. Para este engenheiro, a falta de estrutura pode ter sido a causa da construção ruir. Sem nenhum projeto, sem a responsabilidade técnica de um engenheiro civil ou de um arquiteto, a obra pode ser uma obra ruim e pode levar a acidentes como esse. Infelizmente, no Brasil, existe um grande número de construções informais que não tem projeto e não passam por nenhuma fiscalização. Realmente impressionante. E um apagão afetou pelo menos 12 estados brasileiros. Foi uma falha na usina de Belmonte, no Pará, que gerou o problema. Em Salvador, semáforos apagados e muito caos nas ruas. As estações do metrô fecharam e 270 mil pessoas foram afetadas. Quem precisou abastecer o carro também não conseguiu. 5 postos, desde lá da Barra. Sem luz e não funciona. Trânsito confuso também em São Luís, no Maranhão. Situação que se repetiu em Maceió. Em João Pessoa, na Paraíba, na maioria das escolas, os alunos foram liberados. No Recife, a queda de energia provocou o fechamento de 29 estações de BRT, os ônibus rápidos, prejudicando 400 mil passageiros. O dia foi o caos hoje, né? Eu larguei de 5 horas e ainda estou aqui 6 da noite, estou aqui ainda não esperando o ônibus, aguardando o ônibus. Sem luz, a maior parte do comércio fechou mais cedo. O repórter Jairo Bastos tem os detalhes da capital pernambucana. A interrupção atingiu todos os 180 municípios de Pernambuco. A Chesf, Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco, disse que durante o apagão simplesmente parou. Não recebeu nem retransmitiu energia. Telefones fixos, celulares e a internet foram afetados. Em Manaus, além da luz, também faltou água em diversos bairros. Em Belém, semáforos apagados e trânsito parado. Belém tá um caos hoje, tá tudo complicado. Neste prédio comercial, tudo escuro. O jeito foi descer pelas escadas. A cuidadora teve que descer com muita dificuldade, com um rapaz, eu acho que de uns 14 anos, com dificuldade de mobilidade, descendo a escada desde o 14º andar. A situação piorou com a chuva. Uma árvore caiu no meio de uma das principais ruas da capital paraense. Durante o apagão, o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse que a interrupção no fornecimento foi provocada por uma falha em uma linha da usina de Belo Monte, aqui no Pará. A empresa que administra a usina emitiu uma nota negando o problema e que, inclusive, a hidrelétrica também foi afetada pelo blackout. Não foi problema de abastecimento, foi um incidente que aconteceu em uma transmissão. Do ponto de vista do fornecimento, do abastecimento, nós estamos completamente tranquilos para poder enfrentar não só o ano 2018, mas os anos seguintes.
Durante uma coletiva de imprensa, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Eduardo Barata Ferreira, informou que foi convocada uma reunião para sexta-feira para tentar descobrir as causas do problema no disjuntor da hidrelétrica de Xingu do Pará. Muito bom, e sabe o que você vai ver daqui a pouquinho no RF com você? Como um homem construiu um avião, gente, com motor de Fusca, é isso mesmo, tá duvidando, né? Pois bem, vamos mostrar essa reportagem especial daqui a pouco no RF com você. E aí, falando em RF com você, você já comentou nas redes sociais da Rede Família? Ainda não? Tá perdendo tempo, estamos no Facebook, a nossa página é /Rede Família Oficial, basta clicar em curtir, curtindo todo dia, tem conteúdo novo para você. Você pode compartilhar, curtir, comentar, tem as entrevistas e as reportagens especiais. Estamos também no Instagram, viu, gente? @canal Rede Família. Nos segue lá também. Não perde tempo, não. Eu já estou seguindo, é claro, né? E criamos uma hashtag. Se você for postar qualquer conteúdo, qualquer foto assistindo aqui o RF com você, não esquece dessa hashtag. Assim fica mais fácil a gente encontrar a sua foto na rede social, no Facebook ou no Instagram. E temos o WhatsApp. Coloca o WhatsApp na tela para você mandar a sua opinião e a sua selfie bem bonita assistindo aqui o programa. 1997-102-4854. Nunca esqueça do seu nome e a cidade. Falando em selfie, deixa eu colocar uma participação de uma telespectadora assistindo o RF com você, ligadinha aqui. Pode colocar a foto para mandar um super beijo para Ana Lúcia de São Luís Gonzaga, Maranhão. Beijão para você, viu, Ana Lúcia? E vamos seguir então? Agora nós vamos falar sobre doenças do passado que estão voltando. Mesmo com a proteção da vacina, diversas regiões do Brasil registram casos de sarampo, cachumba e febre amarela. Por que será que isso acontece, hein? Vamos ver agora. Elas são velhas conhecidas dos brasileiros e estão no passado de muita gente. Cachumba, sarampo, catapora, estou atualizando todas as vacinas. As coisas de antigamente sempre estão voltando, né? A proteção também é conhecida. Com uma única vacina, o risco de contrair sarampo, cachumba e rubéola estaria afastado. Tudo no posto de saúde de forma gratuita. O mesmo vale para a febre amarela. Mas se é assim tão fácil, por que essas doenças de antigamente estão de volta? Mais ou menos uns 8 dias depois dos sintomas iniciais da cachumba, que é aquele inchaço inicial, eu comecei a sentir muita dor abdominal. Então eu resolvi ir ao hospital. E aí eu já fui internada, né? Ficou na UTI? Fiquei 2 dias na UTI. A psicóloga moradora de São Paulo não tinha sido imunizada contra a doença. Você foi vacinada? Não. E seu marido? Também não. Sabia que precisava dessa vacina? Não sabia. Eu achava que era uma doença que não estava mais acontecendo. Em Aracaju, desde fevereiro, foram registrados 2 surtos de cachumba. Os casos foram em 2 escolas. Adultos, crianças e adolescentes ficaram doentes e os pais dos estudantes apreensivos. Todo mundo ficou preocupado, com medo de um surto. As aulas chegaram a ser suspensas. A Secretaria da Vigilância Sanitária confirma. Em um estabelecimento foram 4 adultos que tiveram a doença, no outro estabelecimento de ensino foram 11. 2 casos da mesma doença num espaço delimitado, a gente já pode caracterizar ser um surto. No início do mês, outra vítima da cachumba foi o apresentador Geraldo Luiz. No último dia 13, ele foi para o hospital sem saber o que tinha. Após alguns exames, veio o diagnóstico. Nas redes sociais, Geraldo Luiz questionou: cachumba depois de velho? O apresentador também disse que estava em isolamento e se cuidando bem. O vírus causador da cachumba se aloja principalmente nas gotículas de saliva. Quando alguém infectado espirra ou tosse, espalha milhares de agentes infecciosos no ar. O vírus entra pela mucosa do nariz e garganta, cai na corrente sanguínea e parte para outras áreas do corpo.
Os principais sintomas da doença são inchaço e dor nas laterais do pescoço, abaixo do maxilar. Isso acontece porque o vírus provoca inflamação nas glândulas responsáveis pela saliva. Outros sintomas são dor de cabeça, cansaço, dor muscular, perda de apetite e dor ao engolir. A doença não tem um tratamento específico. O paciente precisa de repouso e muita hidratação. Dias depois, já recuperado, Geraldo Luiz agradeceu o carinho e a preocupação dos fãs. A vacina tríplice viral, que age contra a cachumba, sarampo e rubéola, é administrada entre 13 e 18 meses de idade. A doença é comum na infância. Este infectologista diz que ela pode aparecer entre adultos, principalmente se ele não foi imunizado quando criança ou se não tomou a segunda dose da vacina. Se acreditava até 10 anos atrás, mais ou menos, que a proteção induzida por uma dose da vacina tomada após 1 ano de idade perdurasse para o resto da vida. A necessidade, então, de uma segunda dose foi vista a partir dessa observação, que uma dose só da vacina, sem um reforço natural, requeria, então, que você fizesse um reforço não natural, uma segunda dose da vacina. O Ministério da Saúde informou que a cachumba não é uma doença de notificação compulsória, ou seja, obrigatória. Por isso, não há dados sobre os casos da doença. E daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você a história de uma idosa que faz ovos de Páscoa, gente. Há 55 anos, a dona Guiomar. Qual o segredo dessa vitalidade toda, hein? É claro que eu vou contar aqui em mais uma reportagem da série especial de Páscoa, né? Agora. Bom, e vamos continuar a ver a reportagem sobre as doenças do passado que voltaram a atingir os brasileiros. A gente mostrou que vários surtos de cachumba vêm acontecendo em todo o Brasil, mas casos de coqueluche e febre amarela também voltaram a aparecer. Em Roraima, a preocupação é com o sarampo. Vamos ver. Outra doença comum na infância é a coqueluche, ou tosse comprida. Ela é transmitida pelo ar e os sintomas podem ser confundidos com uma gripe. Febre, coriza, mal-estar e tosse seca. Segundo o Ministério da Saúde, não há surto da doença e os casos vêm caindo ano a ano. Já o sarampo preocupa as autoridades. Segundo o Ministério da Saúde, o país não registrava a doença desde 2015, quando foram contabilizados 214 casos. Este ano, Roraima vive um surto da doença. Até agora, são 18 casos confirmados. Outros 45 estão sob investigação. Uma criança morreu com suspeita da doença. O vírus voltou ao país com os refugiados da Venezuela, que vive uma crise econômica e social. Hermano de Venezuela chegou aqui com, le dicen la malicia, a malícia. E graças a Deus que aqui se conseguiu os documentos e se recuperou muito e já está em estáveis condições já. Na última sexta-feira, Boa Vista decretou situação de emergência na saúde. Nenhum brasileiro contraiu a doença. Todos são venezuelanos. Não temos nenhum brasileiro com casos confirmados. Entre os casos confirmados está o bebê Alessandro Centeno, de 7 meses. Ele e a mãe Eudília vivem em um refúgio com centenas de outros venezuelanos. Após alguns dias de tratamento, o bebê melhorou. Ele está bem, já se melhorou, já passou. O sarampo já está bem. Assim como a cachumba, o sarampo é transmitido de pessoa para pessoa por tosse, espirros, fala ou respiração. No início, o paciente infectado pelo vírus apresenta febre, tosse persistente e irritação nos olhos. Depois surgem manchas avermelhadas pelo rosto, que seguem em direção aos pés. Boa Vista realizou esta semana a 3ª campanha de vacinação na cidade, na tentativa de frear os casos da doença. Eu resolvi trazer a minha filha, a Emanuele, e resolvi também tomar a vacina que eu ainda não tinha tomado. Esse medo faz com que todas as pessoas possam vir procurar o posto de saúde para estar se prevenindo.
Porque o sarampo, ele é uma doença que também pode chegar a matar. Para a presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, se não houver uma vacinação eficiente em Roraima, o país pode entrar em risco. Se não atingirmos ou mantivermos uma cobertura vacinal, isso é, pelo menos 95% da nossa população, e não é de criança, adolescente e adulto, vacinada com 2 doses da vacina tríplice viral, o sarampo de Roraima pode atingir o resto do país. Surtos de sarampo também foram registrados fora do Brasil. Na semana passada, o Centro Europeu de Controle de Doenças informou que foram registrados 14 mil casos da doença em 30 países da Europa no ano passado, triplicando o número de casos em relação ao ano anterior. Este ano, Portugal já declarou a existência de um surto de sarampo. Foram identificadas 25 pessoas com a doença e 72 casos suspeitos. Pelo mundo, o crescente movimento anti-vacinação, liderado por pais que decidem não imunizar seus filhos, preocupa especialistas. Na Europa, por exemplo, a França, que é recordista em população antivacinista, 41% não se vacina. Estados Unidos, mesmo problema na Europa. Muitos grupos pequenos, mas que começam a fazer volume, né? Seja religioso, seja por vários motivos, contra a vacina. Geralmente, as pessoas que são contra a vacina acreditam que o sistema imunológico consegue naturalmente se livrar dos agentes infecciosos. Esse movimento anti-vacina, infelizmente, está cada vez maior. Há até uma discussão do ponto de vista ético se é legal, em termos de lei mesmo, um pai se recusar da vacina para o seu filho. Justamente falha na vacinação seria a principal causa do surto de febre amarela no Brasil. Nós somos um país onde a febre amarela existe, sempre existiu. E ela é sazonal, quer dizer, de tempos em tempos você tem surto de febre amarela. O que o Brasil faz? A maior parte do seu território sempre foi área de vacinação rotineira. Mas, em média, nessas regiões onde a vacinação deveria ser rotineira, menos da metade da população-alvo estava vacinada. Então, eu acho que se a gente tivesse vacinado, não teríamos casos onde era previsto o risco de febre amarela. O número de mortes chegou a 300, com 920 casos de julho de 2017 a março de 2018. Minas tem o maior número de casos, 415, seguido por São Paulo com 376 e Rio de Janeiro com 123. A febre amarela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Os sintomas são febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos. O Ministério da Saúde diz que a situação está sob controle. A campanha de vacinação continua. Uma coisa é real. O óbito infantil depois das vacinas caiu absurdamente. Então, é óbvio que a vacina é a grande saída para que você tenha uma infância saudável, uma adolescência saudável, uma população saudável. A carteirinha de vacinação das crianças tem sim que estar em dia, né? Bom, e chegou a hora daquela hora deliciosa aqui no RF com você nessa semana, né? A hora da série da Páscoa. E hoje você vai conhecer a história de uma idosa muito experiente que faz ovos de Páscoa há 55 anos, gente. A repórter Larissa Israel foi conversar com ela sobre os segredos do chocolate. É a dona Guiomar. Vamos ver. No rosto, a felicidade de quem ama o que faz. Nas mãos, a habilidade conquistada com o tempo. A dona Guiomar e o chocolate se entendem bem. São anos dedicados a essa paixão que se estende na Páscoa. Os ovos da dona Guiomar são tradicionais em Limeira. Também não é para menos. São 55 anos dedicados à confeitaria e aos ovos de chocolate. E chega nessa época, olha só, a produção não para. Mas essa paixão não é de hoje.
é antiga. Nasceu em 1963. Em primeiro lugar, eu quis fazer alguma coisa em casa para ficar com meus filhos. Que eu dava aula em Campinas e viajava, então eu deixava os filhos com empregada. Então eu comecei a fazer alguma coisa em casa para ficar com eles. E comecei a fazer coelhinho de pelúcia. E como não encontrava os ovinhos para colocar, eu comecei a fazer. E deu certo, nunca mais parou. Nunca mais parei. Aos 87 anos, Dona Guiomar esbanja simpatia, alegria e vitalidade. Ela é muito ativa e cuida com carinho de cada detalhe que é produzido nesta cozinha. São 55 anos dedicados ao mesmo trabalho. A mesma paixão que nasceu do chocolate. Por aqui é produzido de tudo um pouco. Tem os ovos tradicionais, que vão dos pequenos aos grandes, de 3 quilos. Tem os ovos de colher, trufas, bombons, ovos em formato de coração e uma variedade de sabores que dão água na boca. Tudo preparado com um ingrediente especial, carinho. Daí o segredo de tanto sucesso. Estou muito feliz. Isso me satisfaz muito, principalmente ver a alegria das pessoas quando pegam o ovo de Páscoa, que levam para a família. É muito emocionante. Os ovos caseiros são feitos sempre sob encomenda. E são muitas. Um trabalho artesanal, rico em detalhes. E para dar conta do recado, além das funcionárias, a Dona Guiomar ainda tem uma ajudinha toda especial. A do marido, que também se rendeu aos encantos da época mais doce do ano e colocou a mão na massa para ajudar na produção dos tradicionais ovos de chocolate. Meu marido me ajuda bastante. O colorido dos ovos enchem os olhos e o coração da Dona Guiomar. Nem é preciso muito para perceber que ela é apaixonada pelo que faz. A idade não é desculpa para diminuir a produção, não. E acredite, ela não pretende deixar essa paixão de lado tão cedo. Se depender dela, a Páscoa de muita gente vai continuar sendo doce e por muito tempo. Já pensei, mas não vou parar. Enquanto der para trabalhar, eu vou trabalhar. A senhora me contou que tinha até colocado algumas metas, mas que já não valem mais. Não valem mais. Minhas metas, eu tinha, antes de eu fazer 80 anos, falei que ia parar com 80 anos. Mas depois, agora deixei para 90, agora está chegando, então vou continuar enquanto der para trabalhar. Para não, Dona Guiomar, continue assim por muitos e muitos anos. A gente quer comer muitos ovos de Páscoa ainda, viu? A hora do nosso quadro especial de direito e hoje o doutor Tomás vai explicar a diferença entre casamento, união estável e namoro. Você sabe qual a diferença? Não? Então vamos ver agora. Olá pessoal, tudo jóia? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre casamento, união estável e namoro? Quais são as diferenças e o que isso implica juridicamente? Bom, para falar sobre casamento, quem tinha que estar aqui era a Gretchen, não eu, porque ela entende muito mais de casamento, certo? Outra coisa, queria também agradecer publicamente aí o convite que eu tive do Fábio Júnior para o último casamento. Não deu para comparecer, Fábio, mas eu vou no próximo, tá bom? Gente, brincadeiras à parte, casamento tem toda uma formalidade. O casamento exige habilitação prévia, os proclamas, aqueles editais e precisa ainda ser celebrado por uma autoridade competente. Ou seja, o casamento, ele demanda requisitos exigidos pela lei que formalizam todo aquele comprometimento do casal e isso implica depois na divisão de bens, numa herança, direito à pensão e assim por diante. Então, a certidão de casamento é uma prova. Aonde que reside todo o problema e toda a dúvida? A diferença entre união estável e namoro. E qual que é o grande diferencial de uma para outra? É justamente o quê? A vontade daquele casal em constituir, em formar uma família. Ou seja, é da vontade deles que aquela união se
simbolize e se transforme na constituição de uma família, tá certo? Então, olha que coisa curiosa, nós podemos ter um namoro extremamente longo que nunca será união estável, e a gente pode ter duas pessoas que se conheceram há pouco tempo com a vontade de formar uma família, e aí sim a gente tem uma união estável, tá certo? Pessoal, e o que isso implica? Qual que é essa grande diferença jurídica dos dois institutos, do namoro e da união estável? O namoro não tem consequência nenhuma. Se você terminar um namoro, você não vai ter uma divisão de bens, seu ex-namorado não vai pedir uma pensão e assim por diante. Já na união estável, isso existe, porque a união estável, ela se equipara ao próprio casamento. Tanto é que se você não tiver feito uma escritura pública, o regime da união estável é o regime da comunhão parcial de bens, tá certo? E tem aqui dois mitos que é muito importante a gente falar também. Antigamente, a lei exigia e falava de 5 anos juntos para configurar a união estável. Isso não existe mais. A outra questão é a questão dos filhos em comum. Isso também não é requisito para se configurar uma união estável, tá certo? Então, vamos lembrar o seguinte, união estável, existe a intenção do casal em constituir uma família, não importa o tempo que esse casal está junto. Namoro é um relacionamento público, existe fidelidade, existe uma preocupação com o outro e assim por diante. Mas aquele namoro ele pode ser até preparatório para um casamento, preparatório para uma união estável. Mas naquele momento do namoro, a vontade do casal não é a formação de uma família, tá certo? Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica legal. Encontro vocês na próxima. Até logo. Tchau, tchau. Até logo, doutor Tomás, e a gente espera a sua próxima dica aqui, viu? Bom, e chegou a hora do quadro especial de cinema em parceria com o Cinepop. E hoje a crítica é do filme de terror Um Lugar Silencioso. Vamos ver. Todo ano um filme se destaca nos festivais e acaba se tornando um fenômeno de público e de bilheteria. Ano passado foi Corra, do Jordan Peele, que pra mim foi o melhor filme de 2017, pelo menos o melhor filme de suspense, e se analisar no geral ele fica ali no meu top 3. E esse ano, quem está se destacando aí em todos os festivais, teve sua primeira exibição no South by Southwest, é o filme Um Lugar Silencioso, dirigido pelo ator John Krasinski, que já tinha feito a Família Roller, um filme que não chamou muito atenção, mas agora ele se demonstra aí um diretor de primeira com esse novo suspense que ele não só dirige, mas também estrela com a sua esposa na vida real, a sempre maravilhosa Emily Blunt. Inovador e extremamente assustador, esse Um Lugar Silencioso pode se encaixar aí no novo subgênero do terror que os críticos estão chamando de terror pós-moderno. A gente teve alguns casos recentes aí que se encaixam nesse gênero, que foi A Bruxa e A Ghost Story, um filme nunca lançado no Brasil, mas se você tiver a oportunidade de assistir, corre porque é muito bom. Mas não se preocupe se você não gostou muito de A Bruxa. Um Lugar Silencioso, ele é do terror pós-moderno, mas ele também se encaixa no terror blockbuster. Ele é um filme que ele consegue te prender do começo até o final na cadeira, e ele tem um roteiro simples, uma ideia genial, e ele consegue te assustar sem apelar para sustos fáceis. É aquele filme que ele consegue criar um clima de tensão que te deixa preso na cadeira do Combra ali, Rua Cloverfield 10, e as entidades sinistras ali. Não vou falar mais a respeito sobre isso. Enquanto a gente tenta descobrir o que são essas entidades e por que elas são atraídas pelos... Vai te deixar... Eu ficava assim na cadeira, ó. Juro pra você, tenso demais. E o final é épico. O roteiro do filme, escrito aí pelo Brian Woods e pelo Scott Breck, com a ajuda do Krasinski, que também dirige, é no mínimo brilhante. Eles conseguem, sem utilizar o artifício dos diálogos, e te enchendo de perguntas, enquanto a trama vai desenrolando lentamente, mas de uma maneira brilhante. Então eu acho muito interessante que, apesar de não ter diálogo, o filme não te deixa entediado nem um segundo. Você consegue adentrar ali na história, você começa a sofrer com aquela família, que mesmo sem falar nada, consegue criar uma empatia com a gente muito grande. Então a gente
gente sofre com os personagens e quer logo que eles se safem daquela situação horrorosa que eles são submetidos. A Emily Blunt está sensacional, eu amo a atriz desde O Diabo Veste Prada, e aqui ela tá no papel mais difícil da carreira dela. Ela tem que passar medo, desespero, tudo com a força do olhar, já que ela não pode falar, e ela consegue fazer isso de uma maneira magistral. Ela dá um show de atuação, ela vive uma mãe de família que tá grávida, então ela tá muito frágil perante a situação, e a atriz tira de letra. Eu acho que foi uma das melhores atuações da carreira dela, pra não dizer que foi a melhor. Ela dá um show de cena, toda cena que ela aparece, ela rouba ali o espetáculo, mesmo as cenas que ela divide com o marido, aí o Krasinski, que também tá ótimo, ele tem uma das cenas mais tristes e poderosas do filme, mas ela tá espetacular. Uma direção brilhante, eu não imaginava aí que o Krasinski tinha esse poder todo dentro dele, ele deixa aí no chinelo o M. Night Shyamalan, ele consegue nessa segunda direção dele trazer um filme de suspense de primeira. Eu tirei o chapéu pra ele, eu acho que ele vai longe aí, nunca tinha achado o Krasinski um ator tão bom, mas como diretor, ele detona. É um filme assim muito bem dirigido, com uma ideia brilhante e um roteiro insano. Tem um monte de gente aí que reclama, que nunca vê nota 10 aqui nas minhas críticas. Eu já dei nota 10, pesquisem aí, mas pra alegria de vocês e pra aumentar a ansiedade de vocês, eu dei nota 10 para Um Lugar Silencioso. Gente, é um filme que ele destrói seus nervos, ele te deixa aterrorizado do começo ao fim, o final é épico, a gente tem aí atuações brilhantes, e quando as luzes do cinema se acendem, a gente tá numa sensação de medo e desespero agridoce, muito gostosa, que o filme consegue trazer na gente vários sentimentos diferentes. Não perca nos cinemas, é um filme nota 10. Super dica e super assustador esse filme, hein? Mais informações sobre o cinema e filmes aí, site Cinepop, www.cinepop.com.br. Bom, gente, deixa eu mandar um beijão aqui pro Isaías de Frecheirinha, Ceará. Ele e toda a família disse que está almoçando e acompanhando o RF com você. Então, beijão pra mãe dele, a Lúcia, e os irmãos Gleiciele, Vera, Maurício, e os sobrinhos Maria Eduarda e Luiz Eduardo. Super beijo pra toda essa família aí do Ceará, ok? Daqui a pouco você vai ver aqui no programa como um homem, olha só, construiu, gente, um avião com um motor de Fusca, é isso mesmo. Será que a aeronave levanta voo, hein? Bom, agora você vai conhecer um construtor de aviões, é isso mesmo. E sabe como ele fez a última aeronave? Com um motor de Fusca, gente, movido a etanol. Tá duvidando, né? Então fica de olho. Aperta, ajusta, olha, revisa. O construtor e mecânico de aviões é apaixonado pela profissão. Tudo começou 30 anos atrás. Elvis era criador de aeromodelismo, aviões bem menores que este. Com o tempo veio a vontade de criar e produzir aeronaves experimentais. Hoje já tem 7 protótipos no currículo. O último que fabricou foi este modelo, o Curiango, realizando um sonho antigo de ter o próprio avião. Eu não comprava aeromodelos, eu não tinha dinheiro para comprar, eu tinha que fazer os meus. E aí então eu já desenhava os meus, né? O projeto levou 2 anos para sair do papel. A aeronave, que tem 1,45 m de altura por 7 de envergadura, custou ao seu criador mais de R$200 mil. Porém, o mais curioso é que o motor é de Fusca. Porque o motor de Fusca é um motor que já foi largamente usado. Hoje em dia já menos, mas porque tem mais opções, mas é bastante, já foi muito usado, bastante usado, e ele tem um custo relativamente baixo, né? Ele é abastecido com etanol e, apesar da força que precisa para voar, é econômico. São 22 quilômetros por litro. Na verdade, ele do Fusca, ele só tem o bloquinho do motor. O resto é tudo modificado. São tudo peças especiais e ele fica bem mais caro que um motor de Fusquinha mesmo. E a paixão pela aviação passou de pai para filha. Aline, que desde pequena acompanhava a produção dos aeromodelos, agora vai herdar a profissão do pai.
Tinha as bonecas, mas eu vi ele construindo isso, eu era bem pequenininha. Eu não entendia bem o que estava acontecendo, mas nas historinhas da escola eu escrevi. Meu pai tá construindo um avião, né, em casa, mas eu não entendia bem o que estava acontecendo. Eu fui entender depois de um pouco mais velha. Ainda falta algum tempo para ela voar com o Curiango, mas o pai já pensa na próxima criação. Tem um projeto de fazer ele biplace, que são 2 lugares. Um futuro próximo aí, a gente, se der, vamos fazer sim. Parabéns, o inventor aí, né? Bom, a nossa equipe de reportagem esteve essa semana na região do Campo Grande, em Campinas, e percebeu que muita gente ainda não sabe, mas já pode usufruir do serviço de Wi-Fi gratuito na região, olha só. O acesso gratuito pelo Wi-Fi começou a funcionar no último domingo, mas nem todos os moradores do distrito do Campo Grande sabem disso. Não, nada. Eu não estava sabendo, estou sabendo agora. Não estava sabendo disso, não. A Praça da Concórdia é o 29º ponto da cidade a oferecer internet de graça à população por meio do projeto Campinas Digital. Para acessar, o usuário preenche o cadastro apenas uma vez. Em seguida, é só digitar o login e a senha. Reginaldo acessou pela primeira vez e aprovou a iniciativa. Eu acho muito importante porque nem todos os locais, nem todas as pessoas têm acesso à internet. Então, tem pessoas que vêm aqui com a família e acessam a internet gratuito, né? E assim a gente fica na praça, debaixo da sombra, curtindo um pouco o lazer, né? Interessante, muito bom as pessoas, né? Porque na mesma hora precisando, a gente tá sem crédito, né? De repente precisa passar uma mensagem, né? Eu acho muito bom, isso é muito legal. É bom, né? Bom pra gente, né? Para as famílias, né? Pesquisar as coisas, para quem tem condições de ter um Wi-Fi. Eu acho excelente essa iniciativa, viu? Bom, e uma biblioteca de São Paulo está concorrendo ao título de melhor biblioteca do mundo. O espaço é um dos 4 finalistas do concurso promovido pela Feira do Livro de Londres. O espaço tem uma arquitetura moderna, paredes de vidro, assentos coloridos e no teto aviões de papel. Eles lembram páginas da literatura brasileira. São 45 mil livros divididos em 2 andares. Eu moro em Guarulhos, eu saio de lá porque aqui a infraestrutura da biblioteca é muito boa. Tem gente de todo tipo, de criança a idoso. Na internet, ouvindo música, jogando e até assistindo a filmes. Esta é a Biblioteca de São Paulo, uma das 4 finalistas ao Prêmio Internacional de Melhor Biblioteca do Mundo. A gente atende um público muito diverso, que vai desde bebês até idosos, passando por jovens, adultos, que inclui pessoas com deficiência, que inclui moradores em situação de rua, são todos sócios, famílias, profissionais liberais, são sócios e todos convivem nesse espaço, tudo junto e misturado. O prêmio é promovido pela Feira do Livro de Londres, em parceria com a Associação de Editores do Reino Unido. 27 países concorrem em várias categorias, entre eles a Noruega, Letônia e Dinamarca, lugares onde a leitura é um hábito, uma tradição. No Brasil, segundo o Instituto ProLivro, apenas 56% da população são leitores. A pesquisa ainda mostra que 30% dos brasileiros nunca compraram um livro. Mal dá para acreditar que antes aqui ficava a penitenciária do Carandiru, que chegou a ser considerada a maior da América Latina. É um espaço de luz, é uma outra história, é a cidade se refazendo. Cerca de 1.000 pessoas passam por aqui por dia. Edinalva gosta tanto do espaço que muitas vezes traz o livro de casa só para desfrutar do conforto da biblioteca. O ambiente é calmo, dá pra gente se concentrar na leitura, né? Diferente de casa, que a gente está sempre alguma coisa para fazer e não se concentra. Pelo menos 2 vezes na semana, Pedro vem aqui. É onde encontra os livros do assunto preferido. Eles abrem um novo mundo para você, entendeu? Tem novas palavras, um leque imenso. O simples fato de estar entre as 4 já é um prêmio extraordinário para a gente. E vamos ver, né? Agora vale tudo. Bacana, e a gente está aqui na torcida, né? Bom, já estamos na reta final do RF com você e temos aqui as participações. Vamos lá para a primeira foto. Vamos ver se dá tempo de colocar todas. Angélica e Daniela de Piedade, São Paulo. Super beijo para vocês, viu, suas lindas? Natales e Tailon de Beira Rio, Bahia. Beijão, acompanhando o RF com você.
Tiago e Silvana de Piracicaba, cidade vizinha aqui de Limeira, que eu tanto amo. Beijão para o casal também. A Vera de Boqueirão, Paraíba. Beijão, Vera. A Tati de Capão Bonito, interior de São Paulo. Edu e Milena, lindos, de Capão Bonito também, interior paulista. Bom, não dá mais tempo, produção disse. Marielle, deu por hoje, então deu. Amanhã tem mais RF com você e sextou, né? Super beijo e até lá.